Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Vamos agora às notícias desta edição. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos poderão contratar empréstimos mais baratos com a Caixa Econômica Federal e pausar o pagamento das parcelas atuais. O banco anunciou medidas de ajuda para essas instituições que enfrentam dificuldades por causa da pandemia de Covid-19. Atualmente, cerca de 290 entidades são atendidas pela linha Caixa Hospitais, destinada a instituições privadas que prestaram serviços ao Sistema Único de Saúde ou prestam serviço ao SUS e podem adiantar recursos a receber do Ministério da Saúde. Segundo a Caixa, a nova linha de crédito permitirá às entidades acessarem condições ainda melhores de acordo com o perfil. Essas medidas foram oficializadas, entre outras anunciadas pela Caixa, em momento com a participação do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. É na dificuldade que um governo mostra a sua força. O ano passado foi muito difícil para todos nós. Vida e emprego. Essa foi uma preocupação do nosso governo desde o início da pandemia, quando ela deu seus primeiros sinais, em fevereiro do ano passado. Executamos o maior programa social do mundo com auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em grande parte aí, aqueles que não tinham carteira de trabalho e viviam da informalidade. Eram os invisíveis, os esquecidos. Esse governo não os deixou para trás. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais 4 parcelas que, em média, equivalem a R$ 250. Sabemos que pode não ser muito, mas representa algo para quem de fato necessita. No dia de hoje também anunciamos o diferimento de impostos para aqueles que pagam pelo Simples. Isso equivale também a um adiamento de receita para nós, para o governo, em torno de 27 bilhões de reais. É um governo mostrando a sua sensibilidade. Também o nosso Pronamp, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes, que tem sofrido muito com decretos estaduais e municipais que têm fechado esse comércio. Caso o orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, nós poderemos, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Isso equivale a aproximadamente 50 bilhões de reais. Nós agimos. E o endividamento da Santa Casa com a Caixa, das Santas Casas com a Caixa é um pouco grande. E os juros também um pouco alto. Ou muito alto para eles que pagam. E hoje a Caixa apresenta soluções para isso e também uma nova linha de crédito para outras Santas Casas com juros bastante lá embaixo. Isso ajuda em muito, caso as Santas Casas entendam que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com a carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19. Assim sendo, meus cumprimentos ao pai e filho Pinheirinho e Toninho Pinheiro, bem como o nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por ter apresentado uma alternativa para estas realmente casas, santas casas. Muito obrigado.
E grande repercussão sobre o que disse o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Ele criticou a Associação Médica Brasileira após a entidade recomendar o banimento de medicamentos usados contra a Covid-19. Em carta divulgada, a AMB disse que aqueles medicamentos, aqueles mais conhecidos, não têm eficácia científica comprovada no tratamento ou prevenção. Mas o presidente do Conselho Federal de Medicina discorda do posicionamento e afirma que essa AMB não tem legalidade para fazer recomendações desse tipo. E isso repercutiu muito. Disse ele: nós somos a maior entidade da medicina brasileira, é a maior entidade reguladora médica do mundo. A nossa responsabilidade é imensa. Mauro Ribeiro disse isso à Jovem Pan. Sobre a AMB, ele diz que a associação tem o respeito do Conselho Federal de Medicina, mas também diz o seguinte: quando eles dão uma opinião sobre um assunto, é uma opinião, um posicionamento, mas os médicos não têm que seguir aquilo que eles estão orientando, afirmou. Em seguida, o presidente do Conselho Federal de Medicina explicou que a instituição se pauta na ciência, mas que por ser uma doença nova, a ciência ainda não pode garantir se medidas como as paralisações gerais são realmente eficientes e declarar se o tratamento em estágio inicial não tem eficácia sobre a Covid-19. Onde está a grande contribuição da ciência? Questiona ele. E diz no desenvolvimento das vacinas e no tratamento de pacientes críticos. Quanto à fase inicial da doença, por mais que as pessoas digam que existe consenso na literatura em relação ao lockdown, ele não existe. Em relação ao tratamento inicial, o que nós questionamos é essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento inicial não tem efeito contra a Covid-19 na fase inicial. Essa argumentação não é verdadeira. Existem trabalhos que mostram o benefício dessas opções na fase inicial da doença. Mas também existem outros que não mostram, disse Ribeiro, que afirma que o Conselho Federal da Medicina tem uma obrigação legal de analisar toda a literatura que sai no mundo sobre a doença. Para Mauro Ribeiro, gente, a situação da Covid-19 no Brasil é uma tragédia. Não é uma fala catastrofista. Em 1.500 anos de existência, nós nunca passamos por uma crise sanitária dessa dimensão, disse ele. O grande problema que nós temos é a politização em torno da pandemia. Essa pandemia, ela não mata no Brasil, ela mata no mundo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil há uma insistência por parte da sociedade, por parte da mídia, de procurar culpados. O presidente do Conselho Federal de Medicina acredita que não há culpados. Nem o presidente Jair Bolsonaro, diz ele, nem os ministros que passaram pelo comando do Ministério da Saúde, nem o governador de São Paulo, João Dória, nem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. No momento, ele defende a união entre os entes federativos. A única saída que nós temos no momento, a mais plausível, é a vacinação. E o Conselho Federal de Medicina defende veementemente um programa de vacinação em massa no Brasil. E esse programa vai acontecer, porque tem muita coisa a ser enaltecida por parte do governo e por parte do ministro Eduardo Pazuello, que saiu do ministério sob pesadíssimas críticas, disse ele. As críticas são válidas, nós mesmos criticamos bastante, tanto o Ministério quanto o presidente, mas nós não procuramos culpados, nós procuramos contribuir com os governos dentro das nossas competências legais, explicou o presidente do Conselho Federal de Medicina. Segundo Ribeiro, o CFM procura analisar o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. Procuramos encaminhar juntos aos responsáveis e dar sugestões que possam ajudar a população brasileira a vencer esse terrível adversário que nós temos hoje, justificou ele. Nós não temos precedentes na história. A única coisa que aconteceu parecido foi a gripe espanhola há mais de 100 anos. É a primeira vez na história do Brasil que nos deparamos com um inimigo tão forte quanto a Covid-19, concluiu ele. Um pronunciamento extremamente importante, esclarecedor e que deveria calar a boca de muitos que estão aí torcendo pelo quanto pior, melhor e em busca de colocar toda a culpa de uma pandemia mundial nas costas do presidente do Brasil. E depois de uma rápida lua de mel entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco,
Estamos vendo tempos de ruídos. Essa lua de mel entre eles com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Estamos vendo agora tempos de ruídos, né? Resmungos, trovoadas, rumores. Muita gente não gostou do posicionamento favorável de Arthur Lira, por exemplo, ao cancelamento da Lava Jato, e outros da pressão do Senado contra o ministro Ernesto Araújo. E forte ruído causou mais um fato. Enquanto o orçamento do ano só é aprovado quando estamos prestes a entrar em abril, o parlamento tem mesmo muito tempo. Tempo para picuinhas, como discutir se um assessor do governo fez ou não fez um gesto com as mãos. O festival de bobagem barra maldade para atacar o presidente e seus apoiadores no Brasil é uma coisa medonha, chega a ser ridícula, nojenta. Depois de acusarem em 2020 apoiadores que oravam por Bolsonaro de fazerem um gesto referente à ideologia alemã, que a gente sequer pode falar o nome, a bola da vez é Felipe Martins, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência. Ele está sendo acusado de ter feito um gesto em apologia ao supremacismo branco, enquanto Rodrigo Pacheco, do DEM, presidente do Senado, discursava. Em mensagens nas redes sociais, Martins explicou que só estava ajeitando a lapela do terno. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede, do Amapá, líder da oposição, pediu a retirada imediata de Martins das dependências do Senado e que ele fosse autuado pela Polícia Legislativa. Horas mais tarde, o deputado federal Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, anunciou que iria denunciar o assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro por apologia ao nazi. Vamos dar uma enrolada aqui para concluir a palavra ismo. Escreveu Alencar: assessor de Bolsonaro fez no Senado um gesto que é apontado pela Liga Antidifamação com o símbolo do White Power, ideologia afim do nazi, blá blá blá. Também pela rede social, Martins respondeu: aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco. Em suas mentes doentias enxergam um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um, escreveu o assessor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a abertura de uma investigação interna contra Martins. Além da primeira interpretação, que já falamos aqui, outros senadores consideraram o gesto obsceno. Obsceno? Obsceno é a sacanagem que boa parte da classe política faz com o povo brasileiro todo santo dia. Ninguém reclama. Obsceno é, e posso aqui acrescentar a primeira interpretação, e a politicagem asquerosa que estão fazendo contra o país sem medir consequências apenas para conseguir o poder e satisfazer interesses próprios. Abre o olho, Brasil. Vamos ficar de olho nessas obscenidades que ocorrem de poderosos que estão nem aí para o povo. O negócio é só interpretar ali uma figura muito bonitinha que luta contra inimigos imaginários, mas na realidade o que está fazendo é oprimir o povo, acabar com o país porque estão com saudade, estão com abstinência de meter a mão no dinheiro, no bolso do povo brasileiro. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Gente, e sobre isso parte da imprensa especulou sobre o afastamento do assessor. E foi mais longe. Disse que o presidente Bolsonaro, estaria procurando um substituto para o ministro Ernesto Araújo, que estaria na pressão. Pelo menos é o que repercutiu sobre alguns políticos querendo a cabeça de Ernesto Araújo. Nas redes sociais, Ernesto Araújo tem forte apoio dos que estão em sintonia com o governo, pois significa um nome conservador, e justamente por isso a pressão contra ele estaria aumentando. E sobre parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro diz que não tem problema nenhum entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de ruídos causados pelo discurso de Arthur Lira na Câmara, quando ele afirmou que os remédios políticos no Congresso contra a espiral de erros no combate à pandemia são conhecidos, amargos e alguns
fatais. Ele não mencionou o eventual processo de impeachment do presidente, mas a fala foi bem explorada, aproveitada pela mídia da desinformação e pela oposição. O presidente Bolsonaro, por sua vez, disse: "Nunca teve nada errado entre nós", disse Bolsonaro após um encontro entre ele e Arthur Lira no Palácio do Planalto, em Brasília. Em até 3 meses, o presidente Jair Bolsonaro deve bater o martelo e definir sua segunda indicação ao Supremo Tribunal Federal para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello. Desde que indicou Cássio Nunes Marques para a primeira vaga aberta em novembro de 2020, Bolsonaro se debruçou e é questionado sobre os nomes, né? E tem quase uma dezena de nomes, dos quais boa parte permanece sob análise e assim deve continuar a análise do presidente. Contudo, a maior possibilidade é de Bolsonaro optar por um jurista evangélico. No governo, a informação predominante é de que Bolsonaro cumprirá a promessa feita em 2019, agora, quando disse que indicaria alguém terrivelmente evangélico para a corte. Por isso, 3 nomes aparecem com boas chances: o do ministro da Justiça e Segurança Pública, presbiteriano André Mendonça, o do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o adventista Humberto Martins, e o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o batista William Douglas. Segundo o jornal Gazeta do Povo do estado do Paraná, a previsão é que Bolsonaro apresente o nome até 12 de junho, exato um mês antes do ministro Marco Aurélio completar 75 anos e atingir a idade de aposentadoria compulsória. Um dos motivos para a indicação de um quadro evangélico à corte é, evidentemente, o cumprimento da promessa feita por Bolsonaro. É aguardado, inclusive, pelo setor evangélico do país esse cumprimento, e também pelo alinhamento ideológico com o setor evangélico, o setor conservador. E sabe aquele deputado que propôs cortar 50% dos salários de políticos e de cargos comissionados para ajudar a pagar o auxílio emergencial? O deputado paranaense Boca Aberta? Pois é, o Conselho de Ética da Câmara quer cassar o mandato dele. E isso foi parar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que analisa ali um recurso do deputado Boca Aberta contra esse afastamento, essa cassação, não é, do mandato. Mas para atrapalhar o governo e paralisar a comissão sobre outros assuntos importantes, a oposição está fazendo um festival de atrapalhos nesta questão aí do deputado Boca Aberta. Em reunião marcada por muito embate e intensa obstrução promovida por partidos que se opõem ao governo federal, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, não votou recurso do deputado Boca Aberta contra a decisão do Conselho de Ética pela suspensão de seu mandato. O recurso tranca a pauta e a comissão não pode avançar em outros assuntos enquanto não votar a matéria. Ao longo de toda a reunião, partidos de oposição, eles obstruíram os trabalhos com a apresentação de questões de ordem, assim como requerimentos e discursos com o objetivo de adiar a votação. A obstrução não tem como alvo o recurso do deputado Boca Aberta em si, mas tentar impedir que a CCJ avance em outras propostas após a votação do recurso que tranca a pauta do colegiado. A principal proposta que a oposição tenta impedir é a reforma administrativa, PEC 32/20, que, entre outros pontos, restringe a estabilidade no serviço público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. Quando a análise do recurso de Boca Aberta for concluída, está prevista a votação de uma série de requerimentos para a realização de audiência pública sobre a proposta. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, cobrou análise de propostas relacionadas à pandemia. Mas para o relator da reforma administrativa, deputado Darcy de Matos, a oposição não está interessada em votar. Ele disse: afirmam categoricamente que é preciso votar pautas de combate à pandemia e, no mesmo instante, ao mesmo tempo, apresentam requerimento por adiamento da votação do recurso do deputado Boca Aberta por 2 sessões, sabendo que esse recurso tranca a pauta. Então, a oposição quer votar questões importantes para o Brasil ou não?
A presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, afirmou que ainda não há propostas sobre a Covid-19 prontas para a pauta da comissão e que um levantamento está sendo feito e com prioridade total a qualquer assunto relacionado justamente ao coronavírus. Fechando a confusão do dia, na próxima semana a CCJ poderá concluir a análise do recurso do deputado Boca Aberta. O parlamentar teve a suspensão do mandato por 6 meses, aprovada no Conselho de Ética em dezembro de 2019. Mas essa suspensão ainda depende de confirmação pelo plenário e o parlamentar recorreu à CCJ, que não funcionou no ano passado por causa da pandemia. Concluído esse caso, a CCJ se libera para começar a tratar da reforma administrativa. Eu fico, na realidade, de boca aberta com tanta obstrução, tantas confusões aqui, no nosso Congresso Nacional. De Brasília, Fábio Santos. Gente, ainda sobre essa de reduzir salário de políticos, repercute uma outra notícia. Em entrevista à imprensa, o procurador do estado do Rio Grande do Norte, Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, comentou a ideia para que os servidores públicos doem 5% da renda para viabilizar um auxílio emergencial de R$3.000 para os mais afetados pela pandemia de Covid-19. Cavalcante argumentou que atualmente o Brasil tem 12 milhões de servidores de todas as esferas que consomem 13% do PIB do país, enquanto 6% são destinados à educação e 3% para a saúde. A ideia ganhou repercussão após o procurador fazer uma publicação nas redes sociais. Ele fez até conta sobre isso. É uma proposta de justiça social, de partilha social, para que juntos pensemos em um grande movimento nesse sentido. É uma coisa bem embrionária ainda, mas para minha grata surpresa já recebi contato de pessoas ligadas à Assembleia e ao governo para amadurecer isso, disse o procurador. O procurador explicou que em 2019 o gasto com o servidor público chegou a quase R$1 trilhão, 930 bilhões, e 5% desse valor chega a 46 bilhões, enquanto cerca de 46 milhões de pessoas irão receber o novo auxílio emergencial do governo federal, que irá variar de 175 a 150 a 375 reais. Cavalcante disse que se fosse descontado esse valor por 3 meses, 5% do salário, daria o auxílio de R$3.000. Se a gente fizesse essa conta, daria aí pegando 5% do que é pago ao funcionalismo, destinando aos 46 milhões de brasileiros, daria um auxílio de R$3.000, contabilizou ele. Ele destacou que ficariam os servidores que ganham menos de um salário mínimo. Tem muito servidor que pode dar mais de 5%. Eu não consigo nem ver isso como um altruísmo, porque é muito pouco mesmo. Lancei essa ideia para ver se ganha corpo, para mobilizar todo mundo, pontuou ele. Bom, vimos nesses últimos dias também que uma juíza reclamou, insinuando que hoje em dia o salário dos juízes é quase de passar fome. Então, descontar 5% por uns 3 meses nos salários aí de quem ganha 25, 30, 40 mil reais por mês, iria piorar essa situação que a magistrada relatou, não é? Então, teríamos certamente problemas com eles ainda. Não aceitariam nunca. Como os políticos fazem, não é? Fazem de conta que não ouvem essa proposta de reduzir os 50% dos seus próprios salários. Chamam a proposta de demagógica, e no Brasil é claro que é demagógica, porque é uma proposta impossível. Mas o povo brasileiro adorou, gente, ambas as ideias. Você aprova? E agora um procurador do TCU diz que o TCU pode afastar o presidente por dano às contas públicas. Caso ocorra dano às contas públicas, é possível o afastamento de um presidente. E então, os governadores também agora estão pedindo para que o Congresso eleve o valor do auxílio emergencial para R$600. O jornalista Alexandre Garcia questionou isso. Entre os 16 chefes de Estado que assinaram, estão os que mais fizeram isolamento social. Primeiro, eles impedem que as pessoas trabalhem. Depois, querem que o governo federal dê o dinheiro para sustentar essas pessoas.
Assim fica fácil. Eu sugeriria que o governador do Rio Grande do Sul criasse, com a verba do Tesouro do Estado, um auxílio local para completar os R$600. Porque quem está pagando esse auxílio somos nós, contribuintes, porque o dinheiro não vem de Marte e nem da impressão aleatória de moeda. Ou o governo federal pega empréstimos emitindo papéis ou aumenta os impostos para sustentar mais uma rodada do benefício, disse Alexandre Garcia. E então o presidente Bolsonaro faz o quê, gente? Atende ao pedido dos governadores que querem garantir mais dinheiro nos cofres, porque no final é isso que representa o auxílio emergencial para a arrecadação de estados e municípios? Ou será que, na verdade, eles só estão pensando mesmo nas pessoas que vão receber o auxílio e de repente, o presidente atendendo isso, poderia se ferrar, se lascar, como o Tribunal de Contas da União, que diz que pode afastá-lo por dano às contas públicas. Já na maioria dos estados e municípios, vimos que eles terminaram 2020 com mais dinheiro em caixa do que em tempos anteriores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à TV Senado, fez referência ao enfrentamento da crise econômica e disse que o sacrifício já foi pago quando congelamos os salários ano passado. Segundo ele, a vitória deste ano já foi conquistada com o congelamento de salários dos 3 níveis de governo federal, estadual e municipal por 3 anos. Aí o Guedes tem uma resposta até a essa proposta, não é? E 5% do salário de servidores públicos, que esse procurador opinou. Na verdade, o servidor público está já dando uma grande contribuição, é o que acaba de dizer Paulo Guedes. Diz ele mais: novamente, defendo a vacinação em massa da população. Guedes afirmou que o Brasil enfrentou com sucesso a primeira guerra contra a pandemia e agora começa a se recuperar com a arrecadação recorde de 127,7 bilhões de reais em fevereiro, somando 300 bilhões no bimestre. Além disso, ele ressaltou que a atividade econômica está voltando, com 260 mil novos empregos criados. Guedes demonstrou preocupação com a segunda onda da pandemia do novo coronavírus. A desorganização da economia seria um golpe mortal no país. Temos um duplo compromisso. São crises gêmeas, a econômica e a da pandemia, disse o ministro. Em dezembro, mesmo sem o auxílio emergencial, a economia se comportou bem. Em janeiro e fevereiro seguiu. Quando a doença subiu, nós tivemos que voltar à economia de guerra, completou Guedes. Para liberar recursos para o auxílio emergencial, Guedes afirma que interferiria no orçamento para 2021. A PEC de guerra já é conhecida pelo Congresso e pode ser aprovada mais rápido, permitindo o pagamento do benefício e deixando um protocolo para crises futuras, disse ele. A opção do invisível era muito cruel, também alertou Guedes. Morre de Covid ou morre de fome, disse ele, ao defender a criação e manutenção do benefício. Sobre a aprovação do orçamento para o ano de 2021, Guedes afirmou que então podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios, o 13º, para 25 de março de 2021, para aposentados e pensionistas. São mais 50 bilhões injetados de dezembro na economia para agora, afirmou Guedes. O ministro também defendeu a indexação de recursos do orçamento. Descarimbamos o dinheiro para a saúde. 8,5% do PIB foi destinado para a saúde. Não faltaram recursos, disse Guedes. Ele enxerga melhoras no enfrentamento da crise, citando o diferimento dos impostos do Simples Nacional para pequenas e médias empresas, anunciado agora. O recolhimento de tributos fica suspenso para abril, maio e junho, gerando 27 bilhões em recursos. Além disso, Guedes defendeu paralisações em certos locais para desacelerar o vírus e a vacinação para acelerar a imunização. Se vacinarmos 1 milhão de pessoas por dia, vacinaremos todos os idosos em pouco mais de um mês. Em 40 dias teremos um novo cenário, afirmou Guedes, defendendo a ajuda da iniciativa privada para ajudar a comprar vacinas, permitindo a contribuição de empresários e, em contrapartida, estes receberiam isenções. Como medida de contenção da inflação, citou a independência do Banco Central, aprovada depois de 40 anos. Paulo Guedes segue otimista, gente, e acredita que nesse cenário sombrio, a linha que nos separa de tempos melhores
é tênue, ou seja, com um pouco mais de esforço, unificado, podemos mudar a realidade, gente. Resta saber se é isso que a torcida do contra quer. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava acompanhado do ministro da Educação e do secretário estadual de Saúde de São Paulo. Em um breve pronunciamento, Queiroga defendeu a união de todos com base na ciência. É necessário a união de todos com base na ciência, com base no humanismo, para que consigamos superar essas dificuldades. Eu estou aqui com o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação. O compromisso do Estado brasileiro com a saúde e a educação é constitucional e, através da educação e da saúde, é que nós vamos fortalecer o nosso SUS para levar políticas públicas que tenham concretude para ajudar a nossa sociedade. Então eu estou muito entusiasmado com a perspectiva de trabalharmos juntos por um Brasil melhor para todos os brasileiros, afirmou o novo ministro da Saúde. Ele também visitou a Faculdade de Medicina da USP, onde esteve reunido com professores da instituição. Após São Paulo, Queiroga viajou ao Rio de Janeiro para se reunir com a Superintendência do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, gente, que está implementando um plano chamado Oxigênio Brasil. O Ministério da Saúde está colocando em prática o Plano Oxigênio Brasil, com o objetivo de dar suporte para estados, municípios e Distrito Federal no abastecimento de oxigênio medicinal durante a crise da Covid-19. O monitoramento da demanda do produto é feito de forma constante pela pasta, que vem trabalhando de forma conjunta com os Ministérios da Economia e da Defesa, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de empresas fornecedoras para otimizar as entregas em todo o país. No momento, o abastecimento do produto atinge de forma mais intensa estabelecimentos de saúde que dependem de oxigênio gasoso, entregue em cilindros. Grandes hospitais recebem o produto na forma líquida e as empresas produtoras têm garantido as entregas a esses estabelecimentos. Já os pequenos hospitais e unidades de pronto atendimento dependem de cilindros por não disporem de reservatórios criogênicos para receber o oxigênio de forma líquida. A duração dos estoques em cada local depende da quantidade de cilindros disponíveis e do consumo do produto em cada estabelecimento de saúde. O Ministério da Saúde esclarece que os estados que acusaram maiores dificuldades em manter esse fluxo de oxigênio são Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia. Entre as ações que já estão sendo colocadas em prática estão a redistribuição de materiais enviados ao Amazonas no início do ano, com o apoio do governo do estado e do Ministério da Defesa. Com isso, estão sendo enviados de Manaus 120 concentradores de oxigênio para o Rio Grande do Norte e Rondônia, 200 cilindros de oxigênio para o Paraná e 2 usinas de oxigênio para Santa Catarina, uma para o Acre e uma para Rondônia. O estado de Rondônia também está sendo abastecido com oxigênio em isotanques de Manaus para Porto Velho em voos diários da Força Aérea Brasileira. A quantidade do produto requisitada pelo Ministério da Saúde dobrou, passando de 80 mil metros cúbicos para 160 mil metros cúbicos. Além disso, a pasta fez requisição de cilindros de oxigênio cheios a serem enviados de São Paulo a estados entre os dias 22 e 26 de março. Serão 400 cilindros para Rondônia, 240 para o Acre, 160 para o Rio Grande do Norte e 100 cilindros para o Ceará. Também mais 100 para a região sul. O Ministério da Saúde também fez aquisições de concentradores de oxigênio na China e nos Estados Unidos com o apoio da iniciativa privada. A previsão de chegada é para a primeira semana de abril. Além disso, está apoiando a requisição, o transporte e a instalação de mini usinas de oxigênio. 2 foram enviadas para o Rio de Janeiro, para o Amapá e já estão em funcionamento. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Enquanto o novo ministro da Saúde inicia oficialmente os trabalhos, Pazuello se despediu.
Ao se despedir do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello ligou a sua demissão a um complô político. O general disse que até boatos de que seria contra o uso dos medicamentos em estágio inicial foram levados ao presidente. Jair Bolsonaro ouviu, mas não acreditou. Pazuello, embora tenha sempre o carinho e o respeito do presidente Jair Bolsonaro, por pressão política, acabou sendo substituído e assumiu então o cardiologista Marcelo Queiroga. Mas Pazuello deve receber novo cargo no governo. Em discurso feito ao inaugurar a sua imagem na galeria de ex-ministros, Pazuello afirmou estar seguro de que deu o melhor do cargo e declarou não saber o que mais poderia ter feito. Pazuello disse que desagradou a interesses ao não distribuir recursos por critérios políticos. Ele afirmou que recebeu uma lista de municípios que deveriam ser priorizados, mas não detalhou de onde partiram essas pressões. Disse ainda que não atendeu a esses pedidos. Presente na despedida, novo ministro Queiroga fez um discurso breve. Afirmou que Pazuello é o general da vacina e que a história irá julgá-lo. Afirmou também que as ações do militar foram importantes para salvar vidas na pandemia de Covid-19. Sob bombardeio político e até interno do ministério, Pazuello disse ter percebido que não iria durar no cargo. Afirmou que havia ações orquestradas contra a sua gestão. Pazuello voltou a falar que as curvas da pandemia no fim de 2020 apontavam para uma queda de infecções, Diz que as mutações abriram uma etapa mais dura da doença no país. Pazuello ficou 6 meses como ministro da Saúde, mas desde maio do ano passado ocupava o cargo como interino. Antes ele foi secretário, lembra? Executivo na gestão de Nelson Teich, que durou 29 dias. Ao repetir que há interesse político sobre o ministério, o general Pazuello aconselhou Queiroga a não ceder às pressões. Ele afirmou ainda que preparou estados e municípios para enfrentar a pandemia e se defendeu das críticas sobre omissão do governo para evitar o colapso de algumas regiões, sob o argumento de que prefeitos e governadores também têm responsabilidades sobre o SUS. Arthur Lira gostou do resultado que anulou a Lava Jato. Esse resultado que cancelou as condenações de Lula. Arthur Lira comentou a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 3-2, o STF decidiu que as provas apresentadas sobre o tríplex de Lula serão anuladas. Segundo Lira, a Lava Jato atuou como um estado policial. Lira também avaliou que a operação enfrentou poderosos, mas agiu parcialmente, foi seletiva e promoveu perseguições. Segundo o presidente da Câmara, o STF decidiu fazer uma revisão histórica sobre a Lava Jato. Abre aspas. A operação jamais poderá ser contestada em sua coragem de enfrentar os poderosos, os grandes interesses e a corrupção sistêmica. Mas o estado policial para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente, com as suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da história. Fecha aspas, Arthur Lira. Agora, quem também deu a sua opinião sobre a decisão do Supremo foi o deputado gaúcho Marcel Van Hatten. Ele afirmou que o ex-presidente Lula não é inocente. Abre aspas. Isto é uma farsa, é uma mentira. Lula cometeu crimes contra a nação e se beneficiou da corrupção em seu próprio governo. Deveria estar na cadeia. Fecha aspas. Van Hatten acusou a decisão do Supremo de ser parcial. Segundo ele, a Suprema Corte, em vez de fazer justiça, está fazendo política. E suspeitos são os ministros que, ao sabor das pressões de políticos, têm feito valer a opinião de parte daqueles que querem se safar da justiça. Encerrou assim a sua bronca o deputado Van Hatten. De Brasília, Fábio Santos.
E no final da agenda desta quinta-feira, mais um momento especial do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores. Vim do Congo para orar pelo senhor. Nós trouxemos um presente, o único presente que Deus mandou para Noé. Porque o senhor é igual a Noé, que herdou ruínas. O senhor pegou esse país já caindo aos pedaços. E Deus lhe colocou. Eu vim de um país que é berço de muitas epidemias. Ebola, AIDS, febre amarela. Mas nós com fé em Deus crescemos, conseguimos vencer. E Noé recuperou tudo que se perdeu só com um presente, a folha da oliveira. É um ato profético. Eu vim do Congo para isso, para fazer esse ato profético, porque o Senhor foi eleito no dia do meu aniversário, dia 28 de outubro. Eu sou apóstolo, eu sou líder conhecido internacionalmente. E eu sei que o senhor é um homem de fé. Eu estive com o pastor Josué Valandro, lá no Rio de Janeiro. Eu falei que eu viria para cá. E trouxemos, irmão, como o presente não pôde chegar aqui, deixamos na porta, vai lhe entregar. E esse é um ato que vai lhe trazer a restituição. Porque foi Deus que lhe constituiu. E o que o Senhor tem feito, o espaço que o Senhor tem dado para Deus, essa fama é mundial. Sabes que no Brasil existe um presidente que é servo de Deus, que honra. Não temos, igual o pastor Charleston falou, não temos. Deus que te colocou, é Ele que te sustenta. O homem não te derruba. As lutas virão, mas quem te defende, Ele é maior. Ó, meus tios do Pará, eles têm um garimpo, eles mandam muito obra pra você. O Tidu, o Tivaguinho, o Tiago e o Tivolker, tá bom? Eu sei como é que é a vida do garimpeiro, tá ok? Nós te amamos, lá no Pará. E meu pai Christian e meu tio Cleito, tá bom? Tá legal, obrigado. Dá um abraço. Tirar uma foto. Tira aqui fotos também. Presidente, Deus abençoe. Saúde e paz. Deus abençoe, senhor. Obrigado. Muito obrigado, presidente. E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.